como ser um intérprete da vida. Eu vou repetir. Como ser um intérprete da vida. Primeira coisa importante é a gente aprender com quem foi o melhor intérprete da vida. Quem foi? Jesus. Jesus foi o maior intérprete da vida. Ele olhava pessoas e situações de uma maneira extraordinária. Jesus interpreta a vida não pelas emoções. Jesus interpreta a vida pelo propósito que tem. Por isso, ele não depende de situações e de frustrações e de decepções para poder continuar o seu propósito. Ele permanece firme, ele não se desvia do seu propósito. Entendeu? E aí nós temos aqui 10 pontos para que você entenda que cada situação que Jesus viveu é um ensino para a gente interpretar a vida. Vamos lá. Número 1. Jesus olha para as pessoas, para o povo, e consegue ver o coração desse povo, aflito, desesperado, perdido, sem propósito, como ovelhas que não têm pastor. E a proposta de Jesus é ensinar, porque o ensino traz cura, proteção. Jesus, então, quer ensinar e diz que ele vai ensinar. Mateus 9, 35 e 37, ele vai falar sobre ensinar. E Jesus vem curando, demonstrando poder de Deus para sarar a vida dessas pessoas e transformar o coração delas. 2. Jesus olha agora para os discípulos e vê neles potencial. Jesus chama esses discípulos para quê? Para formá-los, para ser mentor, para ser discipulador. Jesus agora chama esses homens e esses homens vão andar com ele. Olha como Jesus interpreta a vida das pessoas. Pessoas chaves, pessoas que vão ser líderes, pessoas que vão fazer diferença. E Jesus chama para formar essas pessoas. Jesus olha também, em terceiro, para os fariseus e escribas religiosos da época. E esses religiosos, Jesus percebe que são hipócritas. Jesus olha para as intenções do coração, para as motivações com que eles fazem. E as motivações deles são motivações terríveis, não é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. 4, Jesus consegue olhar para uma mulher que nem era do seu povo e ver naquela mulher uma fé extraordinária. Então Jesus mostra que a gente precisa interpretar a vida também de maneira espiritual. 5, Jesus estava sendo morto pelos soldados e consegue pedir perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então 5, poder do perdão. Use o perdão para interpretar a vida, principalmente nas suas relações, marido, mulher, pais e filhos, amigos, patrão, empregado, situações de relacionamento. É muito importante que você use o poder do perdão. A Bíblia diz que nós só somos perdoados quando nós perdoamos. Se você não perdoa, você não é perdoado. Você que sentiu o perdão de Deus, você consegue perdoar. Tá legal? 5, poder do perdão. 6, Jesus agora, para mim, é o diferencial. Jesus olha para Judas, não como uma ameaça, não como alguém que vai tirar Jesus do propósito, mas Jesus olha para Judas, interpreta a presença e a vida de Judas como parte de um grande propósito da sua vida. Jesus não quer se vingar de Judas, ou mesmo de Pedro, que foi quem negou, mas Jesus entende que essas pessoas, elas fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Então ele interpreta a vida e a vida das pessoas de uma maneira extraordinária. Por isso Jesus não sai do propósito. Por isso Jesus não pega becos sem saídas. Por isso que Jesus não fica pegando marginal ao invés de viver na via principal. Por isso que Jesus não fica colocando a culpa em ninguém, mas ele assume a sua responsabilidade. Então 6, Jesus olha para Judas, entendendo que ele faz parte de um propósito. 7, Jesus traz o reino, interpreta essa proposta do reino como solução para a vida, trazendo novos valores, e ele diz: o reino está em vocês, dentro de vocês. Reino tem a ver com valores, reino tem a ver com obediência, com autoridade, com o governo de Deus. Então nós estamos debaixo do governo de Deus. Existe o reino das trevas, que as pessoas estão sobre o governo do diabo. Nós estávamos assim, mas Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 7, Jesus traz o reino como solução e a gente tem que interpretar a partir dos valores do reino. Ser um grande intérprete da vida. 8, Jesus olha para o diabo e sabe que ele é o inimigo e interpreta a vida dentro dessa proposta, que ele é o inimigo, ele veio para isso, ele sabe o propósito do inimigo. Então ele não vai se aliar ao inimigo, porque ele já é inimigo. Mas Jesus, de maneira tremenda,
Ele está combatendo o inimigo. E ele interpreta o inimigo exatamente assim, conhecendo as suas ações e lutando e não fazendo alianças. Gente, eu vou falar. Posso falar, gente? Vou falar. Tem gente que faz aliança com o inimigo e quer ter resultado bom. Não vai ter. Para de fazer aliança com quem não vai te ajudar. Ah, mas lá no fim vai dar certo. Não vai, ele é inimigo. Quando você interpreta o inimigo como amigo, você vai ter problema. Cuidado, porque às vezes os seus maiores inimigos estão muito perto de você. Cuidado com isso. 9. Jesus tem um olhar para o Pai, um olhar para o mundo, e ele olha com a perspectiva da linguagem do reino. Eu chamo linguagem do reino, que chama-se obediência. Ele entende que a obediência faz toda a diferença. Ele tem que se submeter à vontade do Pai. Então Jesus olha para o Pai como um estado de humilhação, de quebrantamento, de obediência, e ele vai alcançar os lugares mais altos. Ele vai viver dentro dessa obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E 10º, olha aí, o 10º, olhar para o futuro com entendimento, com planejamento, com organização, e não como querendo controlar o futuro, porque Deus não te deu o futuro, Deus te deu o presente. Então aprenda a viver no presente de maneira tremenda e maravilhosa. Seja um intérprete da vida a partir dessa proposta do presente, dos recursos que Deus te deu no presente. O futuro pertence ao Senhor. Tá legal, gente? Pessoal, 10 pontos aí para você ser um grande intérprete da vida. Para você aprender com aquele que foi o melhor, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Guarde esse ensinamento, escreva isso, porque isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida.